Salve galera que curte, que acompanha o Palestra Cast. E queria passar para vocês um pouquinho a toda a polêmica do jogo. Ela teve um lance central que foi o mais comentado, que foi o lance do escorregão do Alan, que derrubou o Tapia do São Paulo. O Alan do Palmeiras derrubou o Tapia do São Paulo e que a arbitragem mandou seguir. O VAR até analisou ali e tal, teve um momento de, opa, deixa eu ouvir e tal. E aí depois com a divulgação dos áudios ficou mais tranquilo. Tranquilo eu digo de mais claro de entender o que eles quiseram fazer com aquela marcação. Né? Eu continuo dizendo que a olho nu, num primeiro momento, olhando o que aconteceu, eu daria pênalti. Se fosse a favor do meu time, eu ficaria muito bravo de não ter sido marcado. Porque é um lance onde... E tem até o lance aqui embaixo para vocês também darem uma olhada, mas é um lance onde o Alan simplesmente escorrega. Ele tá vindo na marcação, a bola já tá um pouquinho mais afastada tanto dele quanto do Tapia, mas eles iam em direção à bola, né? Mas a bola não estava ali exatamente para ser disputada ali no tete a tete, né? E aí o Alan escorrega, o Tapia tá vindo na sequência, não dá para parar e o Alan acaba derrubando o Tapia dentro da área. Eu teria marcado o pênalti lá e continuo com isso, porque eu acho que houve sim um impacto para o jogador de São Paulo que só foi ocasionado pelo adversário. Isso posto, a gente vendo depois da divulgação dos áudios o que a arbitragem quis, e eles falam desde o começo, escorregou, nada. O simples fato de escorregar e derrubar um adversário não é assim, não é falta. Mas também assim, não é falta, entendeu? Você precisa avaliar caso a caso, né? E é por isso que ontem no programa, e eu quero trazer aqui agora com um pouquinho mais de detalhe, a gente trouxe a regra do jogo, né? O que a regra fala? Especificamente falando, a regra 12, tiro livre direto. Então eu vou ler para vocês um pouquinho o que essa regra fala, tá? Um tiro livre direto é marcado se um jogador cometer qualquer uma das infrações contra um adversário de uma maneira considerada pelo árbitro como descuidada, item 1, descuidada, imprudente, 2, ou com uso de força excessiva. E aí pode ser diversas formas, né? Empurrar, dar um golpe, derrubar, dar um carrinho, entendeu? Tropeçar, que pode ter sido também, poderia ser também, mas aqui a gente está falando de um escorregão, não proposital do Alan, que derrubou o adversário do São Paulo. Então a regra ainda fala no quê? Quando a gente falou o primeiro item, descuidado. Descuido é quando ele demonstra falta de atenção ou consideração ao ir à bola, ou fazer aquela jogada. E não foi o caso do Alan. Porque ali, quando você escorrega, ninguém escorrega porque quer. Então você perde o domínio sobre a sua ação. Então não dá para dizer que foi um descuido, ou seja, não dá para dizer que ele poderia ter feito algo diferente. Foi algo que aconteceu que fugiu ao controle do Alan, tá? Primeiro item. O segundo, imprudente. Da mesma forma, como ser mais prudente num lance daquele? Ele era só não escorregar. Como? Quem controla aonde você vai pisar ou não vai pisar? Ou aonde você vai escorregar ou não vai escorregar? Né? É diferente, por exemplo, quando você pega um gramado muito ilameado e que o árbitro já fala desde o começo, olha, os carrinhos tomem cuidado, porque ficam pesados e tudo mais. O jogador vai lá num campo pesado, vai lá e dá aquele carrinho gigantesco, só acerta o jogador. É um lance que ele poderia ter evitado, e não foi o caso. Ou, por exemplo, o lance do Danilo, do Flamengo no último final de semana contra o Bahia. Ele levantou a perna muito alta no pescoço do jogador do Bahia, que acabou atingindo. Poderia não ter atingido, poderia ter feito um pé mais baixo, entendeu? Então, assim, ele tinha condições de agir diferente. No caso do Alan, não tinha, porque ao escorregar, ele perde o controle sobre aquilo que ele está fazendo. E não é por culpa dele, não é descuido e não é imprudência. E o terceiro item, ele fala de uso excessivo da força. O Alan não usou excessivamente a força. Foi um lance rápido, que ele escorregou, o Tapia vinha atrás e caiu junto. Tá? O Tapia só caiu pelo Alan, sim. Mas o lance da infração do Alan
nem se enquadra no que a regra fala. Então, se a gente for olhar no detalhe da regra, talvez o árbitro nem tenha errado. Mas, de novo, eu teria dado. Posso errar com base no que a regra fala, mas eu teria dado. Porque useiramente, vamos dizer assim, costumeiramente, esse lance no futebol é falta. Porque a gente não costuma dizer que nem sempre sem querer é falta. Ou sem querer também é falta. É o que a gente sempre fala, sem querer também é falta. Se houver uma infração ou se encaixar no que a regra 12 aqui fala, concordo. Agora você aí da sua casa, faça o seu exercício. O Alan foi descuidado? Ele foi imprudente? Ele usou excessivamente a força? Se na sua visão ele se enquadrar em um desses 3 itens aqui, a falta deveria ter sido marcada e, consequentemente, o pênalti para o São Paulo. Se você concorda comigo que em nenhum desses 3 itens aqui o Alan se enquadra, talvez o árbitro tenha acertado até na sua decisão e a gente está aqui fazendo um escarcéu, uma discussão gigantesca na semana aí de algo que nem deveria ter tanto tamanho, tá? Comenta aqui embaixo o que você acha, escreve a tua interpretação, traz o teu ponto de vista, porque divergir é saudável e é do jogo, tá bom? Grande abraço, nos vemos na próxima.